Olá, pessoal, bem-vindos aqui ao Pausa Saudável, aquele encontro da semana que nós paramos a vida corrida para falar de saúde. Eu sou Fabíola, sou nutricionista, tenho uma vida corrida igual a você, filhos, família, empresa, mas é importante, necessário que a gente tenha esse olhar para nós mesmos. Não é à toa que somos humanos, né? Não somos robôs. Se nós fôssemos, aí não precisava não. Mas, nesse mesmo tema, eu queria agradecer a presença aqui do Lucas Magnus. Obrigado, Ele é Fabíola. estudante de nutrição, né, tem uma academia, é empresário, tem uma loja de suplementos, então muito obrigada por ter aceitado meu convite, Lucas. Eu que agradeço por a oportunidade de estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre saúde, sobre alimentação, sobre saúde de forma geral aí e agregar na vida de alguém que está no outro lado. Isso é importante demais. Às vezes, se a gente mudar a vida de uma pessoa pelo conhecimento que a gente compartilha, já missão cumprida, né? Exatamente. Esse é o ponto-chave. Pra gente fazer conexão com o pessoal que está em casa, no trânsito, no trabalho. Conta um pouquinho sua história, Lucas, pra gente. Show. A minha história, a gente estava conversando anteriormente, né? Eu tenho uma casca bem grossa já. Sou novo, tenho 31 anos, mas há muito tempo que eu já estou nessa coisa de empreendedor, né? De negócio próprio, de ser autônomo, fui corretor durante muito tempo, né? E há mais ou menos 5 anos atrás que eu me encontrei como profissão, né, como alguém que queria realmente ser um profissional da saúde, é onde eu entrei na nutrição. Hoje eu tenho uma loja de suplementos, sou empresário, no ramo fitness, na parte de suplementos, tenho uma academia em Canoas também, que a gente abriu recentemente. Então, eu já passei por bastante coisa até encontrar esse rumo, né, que era impactar a vida de alguém através da nutrição, da saúde, como coach, né, com a parte mental, fazendo as pessoas entenderem um pouco mais e pensarem um pouco mais sobre alimentação, sobre vida saudável. Então, eu nesse meio tempo já passei por bastante situações e há um tempo atrás eu me olhei numa foto, né? Eu vi um cara que não era eu. Eu vi uma pessoa obesa, eu vi uma pessoa que não tinha mais autoestima, que não estava bem em casa e aquele cara resolveu mudar. E em questão de 1 ano, eu saí de um quadro de obesidade para minha primeira competição em fisiculturismo. E aí foi onde eu realmente decidi que eu queria viver disso. Aos poucos, a corretagem, outros negócios foram se tornando algo supérfluos. Eu realmente decidi começar a faculdade de nutrição e fui me apaixonando. E nesse meio tempo, surgiu pessoas que viram essa minha história, essa minha superação, que me conheciam, que me pediram ajuda também. E aí foi onde eu comecei a ajudar sem ideia nenhuma de ganhar dinheiro com isso ou de ser empreendedor no meio, e acabou que isso foi me apaixonando, eu consegui ajudar essas pessoas, impactar a vida dessas pessoas de alguma forma, e hoje a gente tá aqui conversando para falar sobre saúde, sobre nutrição, e então, a vida é meio maluca, como tu falou, às vezes a gente muda de rumo, e eu acredito que eu estou num rumo que eu estou muito feliz agora, que me permite conhecer pessoas como tu, né, que é uma referência na área da nutrição, está conversando um pouquinho sobre saúde e ajudar alguém do outro lado. E nutrição, assim, há quem ache, e é errôneo achar isso, que é só emagrecimento, Não, que é só manter o shape, aumentar a massa muscular. A nutrição é um universo tão gigante, eu acho que é por isso que eu sou fascinada, porque a gente pode estudar epigenética, a gente pode estudar metabolismo, a gente pode estudar, o papel da proteína, do lipídio, mas de uma forma tão complexa. E aí quando o paciente escuta a gente falar, é só o é plano só a dieta, alimentar, né? é só o horário que tem que comer. Pois E é. não é algo muito mais complexo por trás, né. E a alimentação é algo que é tão precário hoje em dia, eu sei, a gente vive no meio de pessoas que não têm esse cuidado, né, e eu sempre falo, a gente tem que pensar um pouquinho antes de comer, e a gente vive com pessoas que não pensam o tempo todo, elas Isso aí. simplesmente agem quando se fala em alimentação. E isso é um cuidado que deve ser educado, deve ser direcionado, porque cada vez mais e mais doenças voltadas à má nutrição, e então é um assunto bem profundo, não é tão simples assim, não é só horário e comer fruta, não é esse o Pois é. ponto. E eu estudo nutrição comportamental, foi a linha de conhecimento que eu acabei indo, até porque como eu sou empresária há muitos anos, eu fui percebendo que baixa performance no ambiente de trabalho, falta de foco, memória e tudo mais,
era falta de nutrientes, né. A gente não tem ideia do quanto o eixo intestino-cérebro faz sentido, pelo menos para mim, né, e para os estudos que eu tenho, lido. Pra você ter uma ideia, a serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, do bem-estar, ele é produzido no intestino, 90% dele. Aí, às vezes, a gente acha que, comer não faz a pessoa ser feliz. Não é só o ato de comer um doce que me torna feliz, Não. é que tem compostos bioativos naquele alimento que vão diretamente para o meu cérebro e faz eu ficar feliz no ambiente, com as pessoas, né, não ser estressado, enfim. E aí eu queria entrar já nessa questão mais nutricional com você, né. Você tem algum, direcionamento para nutrição esportiva? Teu paciente é qualquer paciente? Você trabalha com dietoterapia? Fala um pouquinho sobre já o que você tem feito, porque apesar dele ser estudante de nutrição, ele já está nesse ramo há muitos anos, né. Exatamente. O que acontece, né, eu treino, me alimento, faço dieta há muito tempo. Tô trabalhando com isso há mais ou menos 5 anos, mas desde os 15 que eu já frequento a academia, já cuido da minha alimentação, né. E então, isso foi me trazendo uma bagagem de experiência muito grande. Passei por muitos nutricionistas, treinadores, pessoas com diversos níveis de experiência, né, e isso foi agregando bagagem para mim durante o processo. Bem como eu te falei, eu comecei ajudando pessoas e nesse processo eu vi que eu poderia ajudar muito mais, né, se eu focasse isso para esse lado profissional. E eu não escolho o meu público, tá? Eu busco ajudar quem quer ser ajudado, né? Seja alguém que só quer melhorar a sua vida, melhorar a sua alimentação, ou atletas de fisiculturismo ou de outros esportes que buscam uma alimentação voltada para a performance, né? Então, eu busco a saúde, entregar um trabalho direcionado para a saúde, mas também para a performance. E às vezes a performance nem sempre é saúde, né. Então, eu tenho um trabalho bem dinâmico e busco, me adequar a cada um dos meus alunos, né, assim como eu busco adequar o meu trabalho a cada um deles, porque a minha premissa básica é o fato da individualidade. Cada ser humano tem a sua individualidade, o seu jeito, a sua rotina, o seu dia a dia, né. Então eu busco entregar de forma bem pessoalizada algo que começa desde a parte mental, entender um pouco mais sobre o alimento, entender o que pensar na hora de agir contra o alimento, até a base lá, e adequar um pouco melhor, direcionar o que ele deve se alimentar para o fim que ele busca, seja saúde ou seja algo mais voltado para o esporte. E por que que você, decidiu abrir uma academia? Então, né, vários motivos. Primeiro que a academia para mim é um sonho, eu sempre gostei de academia. As pessoas acham: "Ah, tem uma academia, teu foco então é educação física, né, é o treino". E eu não, eu sou apaixonado pela nutrição, e tenho um domínio sobre isso muito natural, né, mas eu amo a musculação. Eu amo treinar, né, é um momento onde eu vou ali, tenho minha paz de espírito, aonde eu boto meu estresse para fora, de certa forma, e a academia veio por várias situações, pelo sonho de sempre querer ter uma academia e também por uma necessidade do meu bairro, né. Eu passei por uma situação muito complicada agora na enchente, onde eu tinha aberto a minha loja de suplementação, eu perdi ela na enchente, e o meu bairro necessitava de uma academia melhor, né. Então juntou o fato de eu querer ter este negócio, porque é algo que eu sou apaixonado, vivo, tô ali dentro e a academia tu foi conhecer, né, tu Sim. sabe que foi algo bem pensado desde a iluminação, tudo, e ao fato da necessidade do bairro também. Então, eu acabei juntando o útil ao agradável, entregando algo diferente para a estrutura do meu bairro, que não é pequena, e fazendo algo que eu gosto mesmo e estou entregando algo diferenciado nesse sentido, principalmente um atendimento um pouco mais pessoalizado, mais humanizado, que faz total diferença no processo. E a loja de suplementos, foi antes, né? A loja de suplementos foi meu primeiro negócio mesmo, meu primeiro CNPJ, né, foi antes da enchente. Foi em novembro e em abril aconteceu a enchente. Ah, essa enchente foi terrível para todos Foi nós, né. triste. Volta e meia esse assunto vem aqui no podcast, porque É, um entrevistado ou outro viveu alguma situação mais é verdade. delicada. Na verdade, todo mundo que está aqui no sul foi Sim, atingido de de alguma alguma forma, aham. né. Mas é aquela
a máxima de sempre, isso que eu sempre uso. Eu confesso para ti que, embora muitas pessoas se impactaram logo de cara com o que estava acontecendo, eu só pensava em resolver e continuar e pensar como que eu iria passar por cima daquilo ali. E aí foi onde eu fiz a promessa ali, que eu disse: "Olha, próximo 1 ano de trabalho, eu vou fazer valer por 5". Então foi onde eu reabri a loja, eu continuei a minha faculdade, eu abri a academia, né, e hoje tenho uma perspectiva muito melhor do que eu tinha antes da enchente. Então tá o segredo aí do sucesso, acredito eu, que é tu saber lidar com essa, vamos dizer assim, com esses ovos quebrados aí de alguma forma, em vez de jogar fora, usar eles para fazer um omelete, né, já que a gente tá falando de nutrição. Brincar com aquilo que tá bagunçado, resolver e seguir em frente. E hoje tá aí a loja de novo, tá aí a academia, a gente tá no finalzinho aí da nutrição também. Esse é o segredo aí. Como uma pessoa que é do Nordeste, mora aqui vai fazer 6 anos que eu moro aqui no Sul, né, em Porto Alegre. Uma coisa que eu percebi, assim, na época da enchente, né, primeiro que eu já tenho naturalmente um instinto em ajudar. Então para mim foi muito fácil ir para os abrigos e arrecadar coisas e tudo mais. Mas eu conheço a minha origem e sei como o Nordeste enxergou a enchente, né. E uma coisa que eu admirei demais nos gaúchos, né, é a rapidez com que houve uma certa reconstrução. Sim, "Ah, mas aí o governo não ajudou, ainda tem lugares aqui no sul que nem foi tocado em relação", mas gente, num modo geral, num saldo geral, foi rápido. foi muito rápido. Eu lembro que enquanto a enchente estava acontecendo, as estradas já estavam sendo desbloqueadas. Aqui em Porto Alegre, eu fiquei assustada com medo de a gente não conseguir sair da cidade. Em pouco tempo fizeram aquela entrada ali perto da rodoviária, já dava para sair, entrar Resolveram. caminhão. Então É. assim, Gaúcho é assim, se mobiliza e to segue em frente. muita gente se mobilizou. E Acho que não tinha mais só gente ajudando do que gente nessa infra no precisando. geral, assim, né, todo mundo botou a mão, conheço amigos, pessoas que realmente foram pra linha de frente, entraram dentro da água, ajudaram muitas pessoas, né. E assim também como teve muita gente que ainda não conseguiu passar por essa situação ainda de uma forma ainda leva marcas muito pesadas para muita gente, né. Sim. Mas de forma geral, eu acredito que a gente conseguiu se superar muito rápido. Veio um psicanalista aqui, o Alex, e ele escreveu um livro sobre a enchente, das situações em que ele, na época, ele estava dentro de um abrigo e ele fez consultas gratuitas de terapia, né. Então nesse livro traz as histórias. Até queria colocar aqui na descrição, o nome do livro do Alex, porque é um livro fininho assim, depois eu vou te indicar também, tem na Amazon. Mas vamos voltar aqui para o Lucas, né. Então, Lucas, como coach, né, e eu queria até que você desmistificasse, né, porque eu fiz curso de coach esportivo, mas eu não sou da área esportiva, tá, então, cada um do seu quadrado. E aí eu queria que você contasse, assim, como é que você usa a metodologia para poder atender seus pacientes, se existem alguns pilares básicos, né, que você Sim. dá uma certa atenção maior. Claro. Então, primeiro ponto é fazer a pessoa se encontrar, né, entender o porquê que ela está querendo fazer aquela mudança. Eu uso muito o meu exemplo, como eu falei anteriormente, da minha própria foto, que foi o meu gatilho de mudança, né. Eu enxergar e ver que aquele cara não era eu, precisava de uma mudança. Então eu gosto de primeiro ponto, primeiro pilar, é fazer ela entender o porquê que ela está fazendo aquela mudança. Porque se eu fizer ela entender o porquê que ela precisa fazer todo o protocolo que será direcionado para ela, dessa forma ela vai conseguir dar um senso de prioridade naquilo, né, e entender realmente o porquê ela vai deixar de e abrir mão de muitas coisas, né, que tem que se abrir mão quando a gente vai fazer um ajuste dietético, quando a gente vai mexer na rotina da pessoa. Então o primeiro ponto é esse, é fazer com que ela enxergue o porquê fazer aquilo ali, de verdade, né. Porque às vezes ela só enxerga o verão, ou ela só vê uma Sim. gordurinha, ou ela só vê uma Aham. medida, ou uma camisa que não entrou, mas na realidade não é só isso. Daqui a 2 meses o pessoal começa a Exato. desesperar. Então tem que causar essa dor, né. A gente sempre fala assim, a gente brinca, né, eu não ajudo ninguém, eu cobro. Por quê? Porque tem que doer no bolso, mas Uhum. também tem que doer no mental, porque senão ela não dá valor até todo aquele trabalho que tu tem, o cuidado que tu tem de entregar um protocolo. Então, o primeiro ponto é fazer ela sentir essa dor mental, que ela tem que realmente tomar uma atitude, né. O segundo ponto, o pilar ali, é a pessoalidade, como eu falei, entregar algo
personalizado. Então, escutar, entender como é que é a rotina dela, até sobre alimentos, né? Eu encontro, às vezes, vem pessoas de outras vias de trabalho com dietas que a gente vê que fica inviável para aquela pessoa seguir financeiramente, ou até mesmo num quesito de organização, de rotina, né? De habitualidade. A pessoa está acostumada a comer um pão francês todos os dias. Por que que eu preciso trocar por um outro tipo de pão? Sendo que aquilo vai ser uma dificuldade para ela. Então, entender esses pontos, ver até onde ela consegue mudar, entregar algo mais personalizado, né? Tanto na questão dietética, quanto na questão de treino também, né? Aeróbico, não adianta eu olhar para ti, Fabiola, que tá o dia todo correndo, eu preciso que tu faça 2 cardios por dia, 60 minutos. Não vai acontecer, tu não vai fazer. Então, o meu trabalho, ele é baseado em todos os pilares, né? Parte de alimentação, direcionamento de treino, como organizacionar isso, e também a parte de suplementação, que é muito importante dentro do processo. E aí o terceiro pilar de tudo isso, né, é realmente dar um suporte para ela e estar disponível para ela, para ajudar com que ela consiga executar isso da melhor forma possível, né. Então é fazer ela entender a prioridade naquilo, entender a necessidade dela e como que eu vou botar aquilo na vida dela, e ajudar ela, pegá-la pela mão, porque esse é o papel do coach, né. O coach, ele direciona, ele resolve os problemas que ela tem uma dificuldade de resolver. Então, essa é o meu pilar principal, porque eu sei, eu já passei por isso, eu já pensei como ela, né. Então a ideia é pegar todo esse meu conhecimento de aplicação em mim mesmo, né, e levar para ela de alguma forma. Então dessa forma eu vou conseguir pegá-la pela mão e ajudar ela nesse processo, se ela tropeçar, levantar, seguir em frente. Então esse acompanhamento é um diferencial, e não só passar um protocolo para ela e amanhã e daqui 30 dias a gente conversa de novo, né. Então o papel do coach é esse, é realmente ajudar ela a acentuar o resultado, a ter sucesso num ponto da vida dela que é muito difícil, né. Não vou me meter na parte do trabalho dela, na vida pessoal dela, mas essa parte nutricional, dieta, treino, né, estilo de vida mais saudável, ela precisa de alguém para que ela consiga seguir em frente. Eu sou esse cara que vai ajudar ela neste caminho, entendendo a necessidade dela e fazendo um trabalho direcionado. E a relação emocional com a comida, você trabalha também? Sim, a relação emocional com a comida é um grande problema, né? Até porque a gente vive aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma cultura muito forte com a comida, com o churrasco, com a carne, com os momentos, por exemplo, a gente acabou de passar agora por um momento que tem um momento emocional, que é o Dia dos Pais, Sim. né, onde a maioria dos gaúchos, principalmente, se reúnem, comem um churrasco, né, mesa farta de doce, né, e isso tudo é uma coisa que a gente vai trazendo na nossa cultura, já tá dentro da gente sobre a comida, né. E é difícil às vezes quebrar isso e principalmente fazer as pessoas entenderem que, dentro de uma comunidade tu não precisa comer aquilo que a pessoa que está no teu lado comendo. Não é porque a pessoa está comendo uma carne gorda que tu é obrigado a comer também. As pessoas entenderem que no contexto todo mundo tem que se respeitar, né. Se ela para ela faz bem aquilo, para mim não, eu estou buscando um direcionamento diferente, estou buscando melhorar, fazer ela entender que faz parte do processo ela parecer estranha, né. Então é difícil realmente quebrar esse paradigma da comida com as pessoas, principalmente para nós que temos uma cultura muito forte com isso, mas é algo que eu bato e eu tento buscar alguns gatilhos muito importantes dentro desse processo. Primeiro ponto é não deixar de participar desses momentos, né. Então, fazer ela entender: "Olha, a comida é só o momento dentro do teu momento familiar, da tua confraternização, da tua festa, da tua reunião de trabalho, da tua reunião de negócios, né, tu participa do BNI, né, que Uhum. é um momento onde daqui a pouco tu tá com um monte de empresários, tu precisa socializar, né, mas, entender que aquele momento tu tá ali para socializar, fazer negócio, conhecer pessoas, mas não necessariamente tu precisa comer aquilo que está disponível ali para ti. A comida é só uma forma das pessoas socializarem, mas que tu pode sim ser diferente e não deixar de viver aquilo com as pessoas, não deixar de passar aquele momento com a tua família. Então esse é o ponto-chave, é a maior dificuldade que eu vejo na pessoa fazer uma dieta, ela fazer de segunda a sexta e no final de semana acaba tudo indo embora por essa dificuldade de quebrar esse paradigma da socialização através do alimento.
Mas aí eu também queria saber de você, por exemplo, você já identificou algum paciente que até tem a força de vontade, tem a intenção e tudo, mas não consegue porque come transtornado? Ah, sim, tem, já passei por bastante, principalmente Porque hoje em dia as pessoas comem as emoções, né, elas exato, elas estão passando por situações, dificuldades, e aí elas compensam na na comida. comida, né. E o maior problema tá com pessoas que buscam fazer dietas milagrosas. E aí o que acontece, ela tá vivendo um momento de inconsciência, como tu falou, talvez amoroso, financeiro, Sim, trabalho. Ela busca resolver a parte da saúde dela, alimentação com dietas extremas, né, que a gente está acostumado, vários tipos de dietas aí. E aí, no final das contas, o gatilho final é esse descontrole com a comida, né. Então, os maiores problemas que eu já tive, que eu tentei ajudar a resolver, são pessoas que passaram por esses momentos de extremismo, né. E aí, no final das contas, isso acaba tendo um descontrole total, né. E é difícil lidar com isso, é difícil. Mas a gente tenta usar, por exemplo, muito a suplementação, né, trabalhar com alimentos que tentam trazer uma saciedade, tente trazer um direcionamento para que a pessoa tente sentir a o mesmo prazer, né. Fazer ela entender um pouquinho, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é o hambúrguer, mas para mim é um momento, me traz saciedade, minha dopamina vai ficar elevada, eu vou me sentir bem, mas eu tenho como fazer aquele hambúrguer de uma forma mais saudável. Então fazer com que ela se aquele momento é um momento importante para ela, e se aquilo vai deixar ela mais leve, vai tirar ela de um momento de angústia, vamos tentar ser fitness, vamos tentar pensar um uhum. pouquinho, vamos usar um hambúrguer mais magro, vamos usar um requeijão light, entendeu? Para que a gente deixe aquilo mais leve, fazer com que ela pense, e não simplesmente cortar, né? Sim. Não simplesmente cortar o doce, cortar o açúcar, vamos usar no momento certo, vamos usar o doce pós o teu treino, vamos trocar esse por esse. Então fazer essas pequenas trocas que no final ela vai se enganar de certa forma, né? Vai sentir o mesmo prazer e não vai prejudicar tanto os objetivos dela. E quando você encontra um paciente que já vem com esses vícios, né, de olhar a blogueira, a receita da blogueira, ou faz a dieta da lua, da sopa, enfim, como é que você desconstrói essas crenças limitantes que podem prejudicar o andamento da própria dieta, É, né? isso que acontece muitas vezes, a gente que trabalha, a gente sabe, hoje a nossa dieta ela é dividida em macros, né, números, Uhum. basicamente. E às vezes eu recebo uns direct assim: "Ah, faz essa panqueca de não sei o que aqui, ó, essa receitinha", e aí tu vai ver que é um monte de calorias disfarçada em algo Sim. saudável, né. Aham. Eu tento mostrar para ela a realidade por trás da dieta, fazer com que ela entenda que realmente é uma matemática e que não é, algo tão simples assim, não é comer saudável. Então eu tento deixar tão flexível a dieta dela que dentro daquilo que ela tem ali como alimento durante o dia todo, ela pode modificar, ajustar o que está ali dentro, né. Então eu mostro para ela: "Joga daqui, essa refeição tu pode jogar essa fruta para baixo, tu pode pegar esse whey e fazer junto com o iogurte que está na parte da tarde, tu pode modificar e fazer uma receitinha". Então tentar mostrar para ela que ela não pode fugir daqueles macros. Tudo que é além daquilo e não está ali vai atrapalhar o processo dela. Então, dar um certo entendimento para ela sobre a dieta e não simplesmente passar um Sim. direcionamento nutricional. Fazer com que ela entenda o porquê que ela tem que comer aqueles alimentos naquelas quantidades. Aí fica mais fácil. Aí ela começa, eu ensino ela a calcular, olha, então a refeição X tem tantas calorias. Se tu for comer algo relativo, diferente, dá uma olhada aqui, a proteína, carboidratos, gorduras, calorias, está parecido, né? Tentar educar ela nesse sentido, para que ela tenha certo conhecimento e não deixar ela no escuro. Ah, o segredo é meu. Não, eu tento passar o mais detalhado possível o que eu estou fazendo para que ela entenda, dê valor àquilo e consiga, né, dar as fuguinhas dela, fazer os ajustes dela, mas dentro da metodologia que eu quero que ela siga. Você usa alguma estratégia motivacional, assim, ah, um questionário, algum perguntas e respostas, né, porque como coach, você pode fazer, sei lá, aquela teia da vida, essas Sim. coisas, né. Eu não costumo fazer esse trabalho, assim, tão direcionado, porque o meu trabalho ele é um pouco a maioria a maior parte dele é online, né, eu não estou tão perto do meu cliente final ali. Mas dentro do contexto eu sempre tento fazer aquilo que eu te comentei,
É fazer com que ela entenda o momento dela, né, e o porquê que ela tem que mudar aquilo. Mas normalmente eu uso essa dinâmica da foto. Eu peço para ela buscar uma foto, um A foto momento. é horrível. Esse é o que eu mais uso, Foto de entende? frente, de lado, Às acabou. Não vezes, tem quando quem goste. eu vou tirar uma foto, eu peço para ela olhar, porque eu vejo que às vezes as pessoas chegam a tirar de lado, assim, que elas não querem se enxergar. Não quer, eu Então, também não quero. eu faço ela se enxergar, porque é importante ela se enxergar. Então, esse é o maior gatilho que eu uso. Ela enxergar o momento atual dela para que ela sinta a dor e a partir dali ela tome as iniciativas necessárias. É sensacional, essa estratégia é bem matadora. E me diga uma coisa, você tem paciente de todas as idades? Como é que você ajusta a alimentação para as diferentes fases da vida? Olha, acaba que por natureza ali naturalmente o meu o meu ciclo de clientes acaba sendo um cliente maior de idade ali, que está buscando uma estética melhor, que já está passando por uma dificuldade, né. Então fica muito tranquilo, eu tenho a maior parte dos meus alunos são nessa faixa de idade de 18 até 35, 40 anos, né. Mas tem também alguns alunos mais velhos, né, que aí é mais difícil ainda de tu conseguir mudar alguns paradigmas, Sim. algumas realidades sobre nutrição, sobre treino, sobre, resultado, né. A maior dificuldade que eu vejo, principalmente em alguém que já é mais velho, é fazer ela entender que ela tem que comer e não que ela tem que comer menos, né. Porque ela passa a vida toda comendo pouquinho. O pessoal mais velho tem a mania de tomar o cafezinho com bolachinha de manhã, almoça e um cafezinho com bolachinha de noite. E aí ela acaba com a vida nutricional dela e com a saúde dela dessa forma. Então fazer ela entender, ela tem que tomar um café da manhã, que ela tem que almoçar, que ela tem que comer de tarde, que ela tem que comer uma ceia, que ela tem que comer a última refeição. Essa é a maior dificuldade, às vezes, com o pessoal um pouquinho mais velho, né. Não, e eles Mas pensam que bolacha e bolo não tem açúcar. Faltou a exato. minha mãe. Aquela bolachinha de água e sal que é só gordura, Minha mãe: "Eu sal e comi uma farinha. bolachinha, mas eu não coloquei açúcar É. no café". Eu: "Mãe, tchau". Exato. Então, assim, eu consigo ter essa perspectiva, até um grande exemplo agora que vou começar por uma experiência que eu acho que vai ser muito bacana para mim, eu vou começar o meu estágio numa escolinha, né, infantil. Então eu estava conversando com a nutri lá que vai gerenciar o meu estágio, né, e a gente conversando sobre isso, né, e que é difícil às vezes as pessoas conseguirem raciocinar e nichar um pouquinho aquilo, entender que nutrição não é igual. Ela estava brincando, diz: "Olha, uma vez veio uma menina aqui fazer o cardápio pra gente e ela botou pra uma criança lá pão com nada. Qual é a criança que come pão com nada, né? Se é pão com Nutella, ela vai comer, agora pão Aham, com nada é difícil". Então, vai ser uma experiência bacana também para mim aprender um pouco mais sobre essa nutrição infantil, acho que é algo sim. bacana que eu quero dominar, bastante, mas eu não tenho essa dificuldade, assim, eu me adequo, eu consigo entender a necessidade de cada um e ser bem específico e direcionado para cada um dos meus alunos ali, É que a bem tranquilo. necessidade nutricional de cada fase muda, né. Exatamente. Os meus pais, eles são idosos, então é bem complexo de fazê-los entender algumas coisas, mas se bem que depois desses anos todos como nutricionista, muita coisa já está diferente com eles, mas no Não, mas o início pior de tudo é que tu deve saber, né, que santo de casa não faz milagre, também. né, então é muito mais fácil a gente conseguir mudar a cabeça de alguém que a gente não conhece, ou que vem buscar a gente como profissional, do que as pessoas da nossa própria casa, né. Mas, essa realidade de necessidade nutricional é importante, principalmente para o pessoal mais velho. Eu tenho visto que cada vez mais eles têm comido pouca proteína, né, poucos alimentos que são muito necessários para a manutenção de massa magra delas no futuro e a levar elas a serem umas pessoas funcionais, porque cada vez mais a gente está vendo um público mais velho menos funcional. E isso é uma preocupação que eu tenho, inclusive, na parte da suplementação, né, direcionar para que essas pessoas consigam preservar o máximo possível de massa magra. Eu passei em casa numa situação dos meus avós, onde eles não tinham capacidade de fazer funções básicas, e o que faltou foi uma alimentação direcionada, exercício físico, um cuidado com a saúde, que poderia ter melhorado a qualidade de vida deles quando mais velhos. É até isso que eu ia te perguntar agora, né, você já vivenciou alguma mudança nutricional que transformou a vida de alguém? Se puder citar aqui 2 cases de sucesso que você teve? Sim, tem uma menina, a Lari, tá, ela é uma menina que veio e ela já tá comigo há uns 3 anos já. Foi uma das primeiras meninas que eu efetivamente comecei a trabalhar como coach,
E ela já vinha de vários outros trabalhos com nutricionistas e ela sempre teve efeitos rebotes gigantescos, compulsão, porque era uma dieta que as pessoas não conseguiam realmente entender o que ela precisava. E o primeiro ponto foi entender o que ela precisava, as necessidades dela, e em cima disso a gente teve um resultado absurdo, assim. Ela saiu de um quadro de obesidade e hoje tem um físico bacana. Então ela é um case, assim, que eu tenho muita felicidade em ter trabalhado com ela, porque ela me agradece até hoje demais, assim, pelo fato de a gente conseguir causar uma mudança de verdade na vida dela. E ela sempre falou assim: "Olha, tu sempre me compreendeu, tu entendia o que eu queria e o que eu precisava para conseguir fazer aquela mudança". E isso foi ponto-chave para mim conseguir seguir em frente, né. E o outro case, assim, de sucesso, de resultado que eu tive é um amigo também, que é o William. O William, ele é um quadro de obesidade, um quadro de alguém que usava drogas, que bebia em excesso, né, e que ele chegou num ponto da vida dele que ele disse: "Ou eu mudo ou daqui a gente vai ir para um outro lado que é complicado". E aí ele me buscou, tinha acabado de competir, buscou o meu trabalho e a gente conseguiu fazer uma mudança muito drástica no físico dele também, né. Ambos têm nas minhas redes sociais, tem um antes e depois, trabalho que a gente fez durante esse processo. Então são 2 pessoas que, hã, posso dizer que foi gratificante demais causar essa mudança na vida delas, né. Ambas em situações diferentes e que não eram compreendidas em outras situações e eu consegui escutar, entender a necessidade e em cima disso entregar resultado para elas e causar uma mudança efetiva na vida delas. E você daria uma dica simples, assim, de que comer bem não é tão complicado como as pessoas imaginam, né? Eu vou falar até de mim, né, do meu primeiro caso com nutrição, né. Antes de ser nutricionista, eu fui a algumas, e eu tive nutricionista que deixava eu comer o famoso cuscuz do Nordeste, sem problemas, e hoje eu calculo o meu cuscuz, então eu não deixei de comer mesmo. Pra mim é a melhor comida do mundo. Você já comeu cuscuz? Já. Eu tive nutricionista que calculou sementes, Uhum. né, espirulina, essas coisas que não é tão acessível e que Sim. você tem um aporte ali, Não é né. duplicável. É complicado você não é duplicável e também é complicado É, você ir atrás desses alimentos para poder bater lá os nutrientes. E eu queria que você explicasse aqui pra gente que nutrição é o ex básico, né, arroz, exato, feijão, carne, e que tem exatamente. todos os Fruta. nutrientes, são biodisponíveis, né, enfim. Exato. Essa, nutrição descomplicada, simples, é a base do que eu uso, né. E além de o fato de ser às vezes não é muito acessível esse tipo de sementes, esses detalhezinhos que no final das contas vai ficar difícil até de tu implementar dentro da própria dieta. Como eu vou usar isso? Com o que que eu vou comer isso? Como que eu vou misturar isso? E Uhum. acaba complicando, não é duplicável, a pessoa não consegue ter uma consistência e o segredo está na consistência. Então, para te ter uma dieta consistente, ela precisa ser simples. E é aquilo que tu falou, alimentos que a gente já está acostumado a viver no nosso dia a dia, Ainda como mais para a ti dieta brasileira, né, exato, como para ti é o rica. cuscuz é uma coisa muito, normal, né, por que não implementar, usar ela e principalmente comer frutas, né. Nos meus direcionamentos eu digo: "Olha, fruta, pelo amor de Deus, não fica calculando fruta. Deu fome, deu ansiedade, vai e come uma fruta", entende. Já viu alguém dizer pra ti: "Eu engordei, fiquei obeso comendo frutas"? Eu nunca ouvi. É, e aí tem o terrorismo nutricional da frutose, né. Isso é Pelo loucura. amor de A não Deus. ser que você tome o suco, aí tudo bem. Exato, que tu mas é uma coisa que não vai acontecer. Então, a fruta, o legume, a salada é uma coisa que eu deixo livre e também não forço, eu não posso obrigar uma pessoa a comer salada, eu Uhum. oriento, tá lá descrito, né, mas o que eu quero é: "Olha, eu preciso que tu coma esses macros são essenciais, simples, arroz, feijão, proteína, né, aveia, eu gosto muito de usar aveia, na minha visão, um dos alimentos mais completos que a gente tem, né, carboidratos, proteínas, gorduras, fibras, então a aveia eu gosto, um famoso mingauzinho de aveia, tão simples, 30 segundinhos no micro-ondas com um pouquinho Sim. da água, whey protein, uma fruta e fica maravilhoso. Então, usar alimentos simples que são baratos também, para que não se torne algo complicado. E um segundo ponto, além do alimento simples, é a organização, né. Eu acho que dentro de uma ideia de conceito de dieta,
se tu não te organizar, tu não consegue fazer. Então, se tu não tiver alguém que faça para ti, tu precisa se organizar. Então, eu sempre falo, organização é a base para te ter uma consistência dentro do teu protocolo, seja ele qual for. Então, horário para comer, horário para treinar, e dentro disso tu tem que tirar um horário para organizar todos esses dias com antecedência. Então, eu tento pensar numa dieta que seja fácil para que tu sente e resolva os próximos 3 dias da tua vida referente à dieta. E baseado nisso, tu vai conseguir ter uma consistência bacana em cima do protocolo. Sim, e assim, a nutrição, eu até falei rapidamente aqui sobre suco, né, é bom explicar um pouquinho. Quando você come a fruta, você está comendo a fibra, e aí é o meta a forma como a gente metaboliza essa frutose, Absorção, ela vai ser mais lenta por conta da fibra. Quando você tira a fibra e toma só o suco, que é a frutose propriamente dita, aí isso vai dar um pico de é o carboidrato puro glicose ali, lá em né? cima, é. E é aí onde as pessoas Erram. terrorizam a A fruta fruta. em si, e não é a fruta, é o suco, É como o tu falou, suco. né? Aham. Então, tu não vai engordar comendo 5 maçã no teu dia, uma pera, uma De jeito laranja, nenhum. né? Então, Vai te dar vai dar saciedade. saciedade, tu vai matar a vontade do docinho, né? Que às vezes tu precisa comer alguma coisa doce. Então, comam frutas. Essa é a Ai, hashtag, né? eu adoro fruta. Olha ali, ó, tem 2 Exato. laranjas ali. Então a fruta é algo essencial que eu não acho viável a gente pôr uma trava, Sim. né. E uma alimentação básica é o segredo para te ter consistência, né. Já pegou algum paciente vegetariano, vegano? Eu, na verdade, não tive essa experiência ainda, vou te dizer. Acabou que, o pessoal que eu tenho trabalhado, eu não precisei, mas eu vi que é um mercado bem complicado de trabalhar, porque é caro, assim como as linhaças, Sim. farinhas, né. Então é um mercado que, eu vejo que cada vez mais está sendo desmistificado, está tendo produtos que facilitam o processo, mas na minha visão ainda acaba sendo algo que ainda não é muito duplicável também, né, tu não consegue fazer de uma forma tão fácil. Vamos falar um Uhum. pouquinho de suplementação, né, vamos explicar aqui para o pessoal a diferença dos whey, por que que é legal ter um scoopzinho em casa para de vez em Show. quando estar consumindo, na hora que não puder fazer uma carne ou um frango. Perfeito. A suplementação hoje em dia, né, ela é algo que cada vez mais está mais desmistificado sobre o que é o suplemento. Antigamente, a minha mãe, se me visse com um pote preto de suplemento, ela ia dizer: "Tu estava usando bomba, tu tá usando anabolizante". E hoje em dia, o suplemento já é algo que é mais comum. Porém, ainda existe uma dificuldade tremenda de entender para que serve cada suplemento, como eles funcionam, né, em sinergia um com o outro. E é aí que eu tento trazer um diferencial dentro da minha loja. O meu cliente, ele não sai de lá com suplemento, ele sai de lá com o conhecimento de como usar o suplemento e o suplemento que ele necessita. Eu não tenho suplementos, específicos em minha loja que eu não acredito. Por exemplo, um suplemento que é importante em alguns casos, mas eu não acredito porque é caro e teria que usar numa quantidade muito grande, que é o BCAA, por exemplo, né. Então é um suplemento que eu não tenho na minha loja, porque quando o meu cliente vai lá, eu vou entender: "Tá, mas por que que tu quer usar o BCAA? Qual o direcionamento? Qual o objetivo?". Em cima disso eu vou explicar e vou mostrar a melhor opção para ele. Então o suplemento é algo que ainda tem muitas dúvidas, né. Mas assim, se eu fosse dar uma dica básica sobre suplementação, que não vai ter erro, suplementos que são estudados e que realmente têm uma comprovação no uso diário e que te ajudam a facilitar o processo da dieta, como tu falou, substituir a proteína por um whey protein, por exemplo, e a creatina, né. Então, o whey protein, na minha visão, é uma das bases mais importantes dentro dos meus protocolos, porque hoje em dia é fato, e se tu conversar 90% das pessoas, elas não comem a quantidade de proteínas que elas deveriam comer, tá? Porque a proteína tá cara e porque é complicado tu comer 3, 4 refeições de proteína no teu dia. Então o whey protein, ele vem como um alimento para suplementar essa necessidade de proteína, para complementar o que tu já deve comer, e independente de treino, independente de academia, independente de exercício físico, ela deve ser implementada para a gente buscar esse aporte proteico durante o dia. Então, hoje em dia, a gente tem suplementos whey proteins maravilhosos, com uma quantidade de carboidrato muito baixa e que vão ajudar nessa questão da proteína. E o segundo, para a gente fechar esse combo, esse kit básico, assim, é a creatina.
E hoje a creatina ela é um suplemento não só direcionado para a parte nutricional e ajuda aí na manutenção de massa magra, mas ela também já tem estudos comprovados na neurociência, em comprovação de PDFs ali que mostram ajuda na neurodegeneração, a prevenir neurodegeneração, ajuda no Alzheimer, né? Então, dois suplementos que têm estudos muito profundos e que em sinergia eles funcionam muito bem. E aí, para quem quer usar para a questão do esporte, a gente tem a creatina dando performance, energia, explosão, e o whey protein trazendo uma recarga de proteína para que tu tenha uma síntese proteica maior, aumento de massa magra e, consequentemente, tu consegue ter uma redução de gordura e uma melhora aí nos teus índices de massa magra de forma geral. Então, o whey creatina ele é muito dinâmico para quem treina e para quem não treina. É uma forma de tu conseguir melhorar a tua alimentação e de forma barata. São suplementos que não são caros. Se tu fizer a conta entre o quilo de uma carne, uma alcatra e o quilo na quantidade de proteínas para o whey protein é mais barato que a carne. Sim. Então, uma forma de tu agregar proteína no teu dia de forma barata, de forma fácil de tu conseguir agregar um docinho no teu dia, né? Tu fazer uma panquequinha, fazer um docinho com whey. Então, o whey ele acaba sendo muito dinâmico nesse sentido também. Ele é uma proteína e é uma proteína que tu pode usar de uma forma muito maleável, de uma forma pode distribuir no teu dia, em qualquer horário do teu dia. Então, na minha visão, o suplemento hoje, ele é a base de qualquer alimentação. Qualquer pessoa deve sim suplementar, buscar a informação correta, o direcionamento, vai ajudar muito a facilitar a vida dietética dela. E para quem treina, você além da creatina para dar disposição, né, indica outros tipos de suplementos como betalanina, essas coisas também? Vamos lá. Eu indico sim, mas no momento certo, tá? A betalanina, a arginina, a cafeína são estimulantes, né? Uhum. Então, para quem treina, é importante sim tu ter aquele foco, aquele objetivo no momento que tu tá treinando. E os pré-treinos normalmente vão te ajudar nesse conceito, nesse contexto de mais foco. Mas, para mim, ela não é o essencial. Ela é aquele detalhezinho supérfluo que se tu quer realmente agregar um plus na tua dieta, no teu dia a dia, na tua energia do teu dia, às vezes as pessoas estão com a rotina bagunçada, o dia todo correndo, elas querem chegar e elas não têm aquele pique para ir treinar. Com certeza esse tipo de suplemento vai te dar esse gás para te seguir em frente. Então, nesse caso, ele seria muito importante. Mas o básico, o whey e creatina é o que eu realmente indico no contexto. O resto acaba sendo muito complicado porque tu não tem muitos estudos sobre, né? E é muita situação empírica, né? De pessoas que usam de uma forma, outros usam de outros relatos. Mas o que realmente é comprovado que te ajuda a ser efetivo na hora de treinar é o whey e a creatina. E micronutrientes, tem na sua loja? Claro, isso são coisas importantes sim, né? Agora no inverno, vitamina D, essas coisas, né? Multivitamínicos concentrados, dá uma acentuada na vitamina D, vitamina C, vitamina E, né? Aumentar a imunidade, Aumenta a imunidade. Eu gosto muito da vitamina D, né? A gente está em déficit, a maioria das pessoas, hoje tem muitos clientes que vão atrás da vitamina porque vão fazer os exames e tá em déficit a vitamina D. Então, são micronutrientes essenciais, sim, né? Que dentro do combinho até tem um combo que eu brinco que é o combo definitivo. Whey, creatina, vitamina C e vitamina D, né? Eu preciso investir meu dinheiro em alguma coisa. Quero melhorar a minha suplementação. É isso aqui, né? Tudo além disso, tu pode agregar sim. Não é que não vai ser algo que não vai agregar na tua saúde, né? Mas esse é o básico que funciona, né? Que vai te trazer um resultado visível na tua saúde e também refletir na estética. E para quem treina, para quem não treina também, qual a importância da hidratação? A hidratação é a base, nosso corpo é feito de água, né? Então, ah, para quem treina mais ainda, né? Porque a nossa musculatura, nosso músculo, ele tá saudável, ele tá cheio, porque ele tá cheio de glicogênio, de água. Então, a água, a hidratação durante o treino, ela é importante. Eu gosto de tomar minha água, boa parte da minha meta de água eu bato no meu treino, 1,5 litro, que é um momento onde eu vou conseguir tomar água de uma forma muito tranquila, né? E é uma dificuldade, a água é um paradigma, fazer a pessoa tomar 2 litros d'água, 3 litros d'água é muito difícil, né? Então a água, uma água de qualidade, ela é importante sim. E a água, ela reflete no teu físico, na tua pele, né? Se tu é uma pessoa bem hidratada, vai refletir.
eu já vi reduções, assim, só de melhorar a água, a gente reduzir medidas, a gente reduzir oleosidade na pele, melhorar a qualidade do olhar da pessoa tá diferente, porque ela tomou a quantidade de água em ingestão. Aquela aguinha, eu costumo dizer que o melhor diurético, a gente falou, vou tomar um chimarrão porque é diurético. O melhor diurético é a água. Sim. Eu vejo pessoas buscar milagres quando se fala em suplementação. Olha, eu quero um suplemento para mim tirar minha retenção. Tá aqui, ó. É água. Se tu passou naquele momento que tu perdeu um pouquinho na dieta, final de semana, dia dos pais, comeu aquele churrasquinho bem salgado, tá com a canela inchada, aumenta a tua ingesta de água. A água, ela vai naturalmente eliminar essa retenção, vai te trazer um aspecto mais saudável. Então a água é essencial, a gente é o que a gente come e o que a gente bebe. E no caso a água reflete diretamente isso. Sim, sem dúvidas. Bom, é isso, Lucas. Pense num podcast rico, né? Não, a gente vai tentando trazer um pouquinho da experiência do dia a dia. Da gente, como atleta também, é até bom a gente tocar no assunto, né? O atleta usa a água de uma forma muito dinâmica, né? Tanto um físico mais bonito e passa por momentos onde ele acaba usando a água como uma arma direta para trazer resultado. Sim. Então a maior prova de que a água ela é algo que reflete muito no nosso físico é o fisiculturismo, onde a gente faz manobras de água ali muito agressivas, porque isso traz uma estética muito bacana para o nosso físico, né? Então, de forma geral, foi muito positivo. Tudo que eu consegui aprender contigo e tentar direcionar para o próximo, né? Através do podcast. Espero que a gente possa fazer outros aí na frente. Nós faremos. Como nutricionista formado. Com certeza você vai vir formado aqui. Se Deus quiser. A última pergunta sempre é uma indicação de um livro, de um documentário, alguma literatura que você queira que o pessoal possa aprender um pouco mais dentro da área de atuação que você tem hoje. Sim. Olha, hoje a gente vive numa era digital muito forte, né? Então, eu acho que melhor do que um livro é buscar podcasts como o Pausa Saudável. Eu acho que eu posso hoje em dia as pessoas falavam de um livro, mas é difícil para as pessoas pararem e ler um livro. Agora, abrir o podcast e escutar essa informação que a gente passou aqui, que os outros colegas que vieram passaram anteriormente, Sim. eu acho que é um local onde tu vai conseguir escutar dentro da tua realidade, do teu dia a dia, da tua rotina e conseguir tirar algo proveitoso que tu consiga aplicar na prática e buscar um pouco de resultado. Então, se eu fosse dar uma dica, procure em podcasts como Pausa Saudável, que esses podcasts vão agregar alguma coisa na tua vida quando se fala em saúde. É isso aí. Então, muito obrigada, Lucas, por ter vindo lá de Canoas para cá, para Porto Alegre, para fazer o Pausa Saudável. Eu espero que você tenha muito sucesso na vida. Obrigado. Tá? Tenho uma admiração por você já. Fui na academia dele, é linda, tudo novinho, cheirando a novo. O convite fica lá no bairro Fátima, na Isso Avenida aí. Cairu, ali, em Canoas. É uma academia que a gente vem trazer um local com um maquinário diferenciado, um ambiente de iluminação direcionada para quem gosta de treinar. Quem gosta de treinar tá Exatamente, excelente. conforto, atendimento. E a gente vem realmente entregando algo diferenciado quando se fala em atendimento, né? Semana eu tive uma reunião com o meu funcionário, olha, o que a gente está fazendo aqui é ímpar. E vem se refletindo nos nossos clientes, nos feedbacks dos nossos clientes. Assim como na loja ali, né? Como eu falei, eu tento educar e não só vender. Esse é o meu contexto dentro da academia, dentro da loja, no que eu venho trazendo em rede social também para meus seguidores. E às vezes o uso do suplemento, ele, como você bem colocou, né? Às vezes não é tão necessário. É só o direcionamento ali, o whey, o creatina já resolve. Algo simples que funciona, só saber usar da forma certa. Isso aí. E o legal, já fazendo um último gancho, é que o whey e a creatina, ele funciona para qualquer objetivo. Exatamente. É o ganho de massa magra ou é o emagrecimento. É o mesmo whey e creatina. O que vai diferenciar é como tu vai usar ele dentro da tua rotina. Então, por isso que eu digo que é a base de qualquer suplementação. Dentro de uma dieta alinhada, whey e creatina, seja ele qual for o objetivo. Perfeito. Então é isso, pessoal. Quem ficou até o final, muito obrigada por sua audiência. Semana que vem estarei aqui de novo. Tchau.